Olá, maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao Macumbice Podcast, esse espaço onde a espiritualidade se encontra com a vida real. Eu sou Mila de Oxum, Ialorixá e mentora de mulheres, e uma apaixonada por ajudar outras mulheres a se curarem e se reconectarem com elas mesmas. Eu sou a Tamara de Chapanã e agora estou aqui com a Mila em todos os episódios para a gente ter trocas sinceras, profundas e necessárias. Aqui a gente fala de autoestima, de fé e hoje de um tema que vai tocar muitas mulheres. O amor, mas não o amor romântico e idealizado, o amor que destrói mais do que constrói, o amor que aprisiona, o amor que machuca. Porque, infelizmente, muitas mulheres ainda acham que amar é sofrer. E não é. A gente decidiu trazer esse tema para o nosso podcast porque a gente, além de trabalhar isso nos nossos atendimentos, a gente também já passou por isso. E a gente acha muito importante que vocês saibam separar o que é amor de verdade, que vai deixar vocês felizes, que vai trazer um prazer na vida de vocês, do que aquele que judia, que vocês sofrem, que vocês choram mais do que sorriem. A gente precisa entender, eu digo a gente mulher, né? Precisa entender que quando a gente tá num relacionamento, seja ele qual for, é pra gente se sentir bem, é pra gente se sentir feliz, né? Mas principalmente, né, quando a gente tá num namoro, num casamento, tem que haver de ambas as partes a importância, né? Consigo mesmo e com o companheiro. E dentro disso entender que se aquilo que o outro faz te machuca, é necessário ser conversado e ser mudado. E não só aceitar e se anular dentro daquilo. Nesses anos de atendimento, eu percebo que, com certeza, isso é a maior dificuldade no nosso atendimento. Porque muitas vezes elas nos procuram para a gente fazer ritual, trabalho, para ajudar no amor. E aí, quando a gente vai conhecendo mais a história, a gente vê que não é um amor. Na verdade, eu, muitas vezes, não entendo por que elas querem estar naquela situação. Porque me dói saber das histórias, e aí eu fico pensando, se dói em mim, que estou sabendo, imagina nelas. E eu não... É difícil, mas também eu entendo, porque eu já passei por isso anos atrás. Quando eu entrei, a religião, ela sempre fez parte da minha vida de alguma maneira, porque eu sempre gostei, eu sempre me simpatizei, mas nunca me senti bem em nenhuma casa. E em algum momento eu procurei ajuda, porque eu estava passando por um relacionamento abusivo, mas na época não era falado sobre relacionamento abusivo como é falado hoje. Então, mas eu tava sofrendo, eu tinha emagrecido 10 quilos na época, eu tava muito mal. Mas eu achava que aquilo era pra mim, que era amor, então eu não tinha eu não conseguia fazer essa diferença do que era realmente e do que eu merecia, de fato, né? Que com certeza não era aquilo. Então me deixou num estado depressivo mesmo. E aí foi quando eu realmente decidi entrar para a religião e foi um divisor de águas, porque eu recebi muitos conselhos das entidades na época. E um conselho que eu sempre vou levar para minha vida foi a frase de que por que eu dava o poder de uma pessoa me deixar em cima de uma cama. Porque quem tem depressão e quem passa por isso sabe o quanto isso é pesado e o quanto isso é real. Porque para quem escuta, acha que é besteira, mas não. Às vezes uma palavra de uma pessoa que a gente ama muito pode sim nos deixar dias. E eu tinha muito isso. Eu nunca... Quem já me acompanha sabe, mas para quem está me conhecendo agora, eu tenho depressão e ansiedade. Eu tenho a depressão diagnosticada desde os 15 anos e a ansiedade ela apareceu na minha vida em 2016, depois de um fato traumático de uma pessoa que eu perdi. Então, é muito pesado essa questão porque machuca, dói. E eu tinha isso, então eu ficava dias mesmo no meu quarto, eu não comia, eu não dormia direito, eu não falava com as pessoas.
Porque a mente de um depressivo, ele sempre puxa pro lado negativo. E se tu tem alguém do teu lado que tá te puxando para baixo, isso piora 1000 vezes. E não é o certo, né? Se a gente tem alguém do lado, ela tem que incentivar a gente a ficar bem, né? Eu passei pela situação da depressão também 2 vezes, né? Eu tive a depressão pós-parto, o que é muito comum, né? Ainda mais perante todas as situações que eu tive ali, o meu puerpério, num total, assim, foi bem complicado. Mas eu acredito que mais por eu ser muito nova, tá? Eu tava recém começando a aprender a lidar com muita coisa. E depois, quando a minha mãe faleceu, né? Foi uma situação que não foi a mesma depressão, sabe? Foi uma situação que, tipo, mexeu muito com o meu emocional, ativou a depressão ali de novo, mas não da mesma forma, sabe? Até porque, tipo, eu já sabia lidar, já era uma coisa que eu tinha mais um controle ali. Então, quando eu vi que começou, eu já comecei a cuidar dela de novo. Mas a questão de relacionamento, né? Muitos relacionamentos trazem isso e eu passei por isso também. Eu sempre fui muito avoadinha, assim, muito louca. Eu tava namorando hoje, terminei hoje, amanhã já tava namorando com outro, uma coisa bem assim, né? Mas todo momento, todo mundo vai passar por isso, que tem uma pessoa, por mais, assim, livre que tu seja, sempre tem uma pessoa que te prende, que te amarra, e não é nem amarração que eu tô falando, né? Mas te amarra emocionalmente, assim. E aquela pessoa acaba tendo um poder dentro de ti, que o que ela fala, o que ela faz, a presença ou a ausência dela mexe contigo num nível, assim, ó, muito complicado. E é esse tipo de relacionamento que normalmente te afunda, te traz pra depressão, te anula, e daí tu começa a mudar, mas não mudar por ti como deveria ser. Tu começa a mudar pra tu te encaixar dentro daquela pessoa, pra que tu sirva pra ela, pra que o relacionamento de vocês fluam e pra que ela queira ficar contigo. E aí isso vai indo, vai tomando uma proporção tão grande que chega um momento que a gente olha assim, tá, o que aconteceu por aqui, quem eu sou, por que eu fiz tudo isso, sabe? Eu não sei mais quem eu sou, o que eu tô fazendo. Eu já fiz tudo que eu podia e essa pessoa ainda tá do mesmo jeito. E aí é onde tu precisa de ajuda pra entender que não é tu. Não é o que tu vai mudar, o que tu vai fazer, o que tu vai deixar de fazer. Isso diz sobre aquela pessoa. Só que se tu não entende isso, é onde tu te afunda muito, e principalmente na questão emocional. Normalmente afeta todas as áreas, né? Mas a questão emocional é sempre a pior. E uma coisa que vocês precisam entender é que não é porque a gente ama alguém é que ela é perfeita. Muitas de vocês têm a dificuldade de entender que ele tá fazendo mal para vocês porque quer fazer mal para vocês, porque vocês amam aquela pessoa e vocês não conseguem ver esse lado. Mas vocês precisam entender que sim, que esse lado pode existir e sim, em vários relacionamentos, e isso eu não tô falando só dos homens. Em relacionamento também tem mulheres abusivas e que são abusivas porque elas querem ser e elas entendem, elas aprendem a manipular o outro. E vocês precisam entender isso. O amor não é porque a gente ama que a gente não enxerga a pessoa como ela realmente é. E, inclusive, o amor de verdade é quando a gente enxerga a pessoa realmente como ela ama as suas qualidades e respeita e aceita os seus defeitos. Mas cuidado nesse aceito os defeitos. Esses defeitos não podem invadir o espaço de vocês. Não podem fazer mal para vocês. Então, muitas de vocês não conseguem identificar isso, né? E duvidam, né? Por exemplo, muitas histórias, né? Vou dar um exemplo bem simples. Muitas de vocês às vezes querem sair com uma roupa, mas o fulaninho diz que não vai sair com aquela roupa. E aí vocês acham, e vocês botam na cabeça de vocês, não é porque ele me ama, porque ele sente ciúmes. Não, é porque ele não te respeita. Ele não respeita a tua pessoa, a tua personalidade. Porque por mais que a gente sinta ciúmes da pessoa, a gente tem que respeitar que aquela pessoa, o corpo é dela, a vontade é dela, a personalidade é dela.
E aí vocês começam a se limitar e se trancar dentro de como se fosse você se torna um refém de tudo que aquela pessoa quer e tudo que aquela pessoa pensa. E o que ela passa para vocês e o que ela começa a controlar. Então, essa é a maior dificuldade de vocês. É sair do conto de fadas, de que amor, né? Ai, nossa, a pessoa é perfeita, e vir para a vida real. Eu tive essa dificuldade muito grande no meu relacionamento, lá de anos atrás. E muitas vezes a gente enxergar essa realidade incomoda. Não é? A gente não vai enxergar só flores, como eu disse, né? Mas ela é necessária para a gente conseguir diferenciar do que realmente é bom pra gente e do que não é. E até que ponto aquela pessoa entende o que ela tá fazendo e até que ponto ela está fazendo realmente para nos machucar. E isso é um assunto que com certeza nos entristece, porque quando a gente ama alguém, a gente não quer que aquela pessoa nos veja, nos faça mal. A gente quer que aquela pessoa nos queira ver bem. Quando a gente vê essa real, é muito decepcionante. E muitas de vocês se culpam ainda, né? Do tipo, ai, por que eu fiquei com essa pessoa? Por que eu trouxe ela pra minha vida? E não é assim, vocês não têm que se culpar. O que é do outro, deixa pro outro. É importante também lembrar que muitas vezes ele é perfeito em tudo, né? Ele ou ela, enfim, a pessoa que tu te relaciona, ele é perfeito em tudo. Ele é cavalheiro, ele é gentil, ele é romântico, tudo dentro dos conformes, assim como, né, a maioria de nós gostamos. Mas aí ele começa a te buzinar de uma forma bem sutil que tu quase não percebe, do tipo, ai, tem certeza que tu vai sair pra jantar com aquela tua amiga? Ai, o jeito que ela se veste é tão vulgar, né? O jeito que ela se comporta, o jeito que ela fala, sei lá, não gosto muito dela. E aí tu já te afastou daquela amizade. Com o tempo tu vai te afastando dela. Aí daqui a pouco a mesma coisa com alguém da tua família, uma prima, uma irmã, às vezes tua mãe. E quando tu perceber, aquela pessoa já te afastou de todo mundo, dos teus amigos, da tua família, e tu só tem ele. E normalmente, quase sempre, eu digo isso, usei esse exemplo, né? Porque foi uma coisa que eu vi e vivi aquilo junto com uma pessoa, né? Porque a pessoa não conseguiu afastar. Quando ela tava ali nas mãos dele, praticamente, ele mostrou o que ele realmente era, sabe? E ela se viu sem saída, né? Então, assim, é importante vocês tomarem cuidado com... Não é nem sinais, mas, assim, pequenos detalhes, sabe? Que a gente, às vezes, passa despercebido. Ah, realmente, ele tem razão. A fulana não é muito comportada, é muito espavitada, aquela coisa toda. E aí tu vai se afastando de todo mundo, vai perdendo todo mundo. E não que ter todo mundo na tua volta é legal ou importante, mas é importante tu ter pessoas pra tu conversar, pra tu sair, pra tu se distrair. Tu não tem que viver só pra aquela pessoa, sabe? O teu relacionamento diz sobre a tua parte amorosa com o teu companheiro, mas tu precisa ter as outras partes da tua vida ativa mesmo estando em um relacionamento. E dentro disso a gente pode incluir, inclusive, a violência doméstica, né? E sempre tem a desculpa. Foi uma reação por alguma coisa que tu fez. Né? Ai, desculpa, eu não pensei antes de fazer. Independente de qualquer coisa, eu acho que não dá pra gente querer colocar uma explicação em uma coisa que vai te machucar não só fisicamente. Porque o físico, ele cura. Só que o que fica dentro da gente, dificilmente ele cura. Essa é real. A gente pode fazer terapia, a gente pode conseguir aprender a lidar melhor com aquilo. Mas curar e a gente esquecer, isso não vai acontecer. As feridas emocionais e psicológicas são muito mais complicadas, né? E difícil de tratar, de lidar. E eu digo que é mais difícil ainda de tu identificar e aceitar que tu tem elas para começar a tratar. Seja tratamento espiritual ou tratamento ali com psicólogo, enfim. Eu digo porque, pra mim, assim, foi muito difícil quando eu me vi em depressão a primeira vez.
eu ficava muito me julgando, me criticando, tipo, tá, vamos, acorda, levanta, faz o que tem que ser feito, para de ficar aí choramingando, de se enrolando, anda, vai. E eu não aceitava que eu realmente precisava de ajuda, que eu não tava bem. E às vezes o primeiro passo e o que tu precisa fazer para iniciar é aceitar, tá, eu não tô legal. Pode ser que tu ainda não identifique que tu tá com depressão, alguma coisa assim. Mas tu identificar que tu não tá bem e procurar ajuda, entendeu? Ou mesmo que tu não tenha a necessidade ali, tipo, de tomar uma medicação, de fazer um tratamento intensivo, mas procurar fazer coisas que vão te tirar daquilo ali, vão mudar aquilo que tu tá sentindo, em vez de se criticar, se julgar e ficar ali se punindo, né? Eu acho que é muito, muito, muito importante prestar um pouco atenção antes de só ficar se criticando, né? E por que que a gente traz isso para dentro do atendimento? Porque a gente, assim como outras coisas, a gente tem os rituais que ajudam, a gente tem os trabalhos que ajudam. A gente faz muito ritual para mãe Iemanjá, que lida muito com a parte da depressão, da parte da ansiedade, com traumas. Inclusive, tem até trabalho que ajuda a esquecer, amenizar sentimentos que a gente sente. A gente tem o axé do coração, que é um axé magnífico, tá, gente? É um axé que eu usei muito quando a minha mãe veio a falecer. Porque assim, né? O luto, ele mexe com o teu emocional de uma forma gigantesca, tá, gente? E eu não digo nem o luto de tu realmente perder uma pessoa, né? Mas o luto de tu se afastar de alguém, de tu ter que, né, trocar uma situação. Tudo se trata de um luto, né? E esse axé do coração, ele foi assim, ó, essencial pra mim, o axé do coração e o axé da vela, tá? É um axé que ele faz, que ele ativa mais o teu lado racional e dá uma acalmada, uma baixada no teu lado emocional. E aí faz diminuir aquelas atitudes impulsivas, tipo, uma pessoa te diz alguma coisa e daí, em vez de tu responder ali pelo que ela te fez sentir, pelo que ela te causou, tu vai responder de uma forma, tipo, mais racional, sem ser só pelo sentimento, pelo que tu sentiu, pelo que tu pensou ali no momento. E com isso, tu aprende a lidar com aquela dor do luto ou com aquela depressão. É um axé muito, muito importante, muito eficiente para esses momentos, sabe? Onde tu precisa lidar mais com o teu lado racional e deixar o emocional de lado é muito importante. E o da vela é um axé que te realça a tua beleza, o teu brilho, a tua autoestima. É um axé que te traz muito a essência, né? Das pombagiras meninas, sabe? Seja a menina que for. Enfim, é um axé muito bom de fazer com elas, exatamente por isso, né? Pra elas trazer aquela alegria, aquele ânimo, aquela. Sabe? E é muito importante, porque quando a gente tá passando, né, por essa questão de relacionamento complicado, de depressão, enfim, tudo que mexe com o nosso emocional, a gente precisa daquele impacto, assim, aquele up, principalmente no ânimo, no movimento, para que a gente consiga ter força, ter coragem de enfrentar aquilo e sair daquilo tudo, né? E assim, acontece muito por exemplo, também em relações onde a pessoa já tem um relacionamento. E aí vocês querem fazer trabalho para ficar, querem fazer ritual para ficar com aquela pessoa. E muitas têm dificuldade de entender que ele não sai da outra situação para ficar porque ele simplesmente não quer, né? E aí essa situação fica machucando vocês. Eu tenho algumas que eu atendo que fazem parte de um relacionamento assim há mais de 10 anos. E eu várias vezes eu penso assim, mas como que consegue? Né? Porque vive numa eterna ilusão. Ai, porque ele vai deixar, porque ele isso, porque aquilo. E muitas vezes é porque ele realmente não quer, porque tá bom assim. Pra que ele vai sair de uma situação se ele tá tendo as duas? Ele não tá tendo problema nenhum, ele não tá comprando brigas, né? Ele não tá tendo problemas, porque grande maioria quando é casado, aí tem questões financeiras no meio. Então, assim, ele não tá tendo problema, então continua com as duas. E muitas de vocês não conseguem aceitar que isso não é amor. Não é amor. Porque, agora vamos falar, né? Porque eu sou mulher, né? Mulher sendo mulher. Homem, quando ele quer, ele quer.
Não tem o que atrapalhe, não tem. Ele quer, ele vai fazer. Não tem o que aconteça que, ai, não, mas não. Isso é a gente, tá? Nós, sim, nós pensamos, repensamos, sofremos, né, Calcula-se choramos. tudo. Mas homem não, né? E por isso que muitas vezes a grande maioria tem os seus erros, né? Porque daí não pensa antes de fazer. Então, assim, então entendam, o homem quando ele quer e quando ele gosta mesmo, ele vai fazer. Entra a questão também, né, que quando chega essas situações pra mim, primeira coisa que eu digo, né, te impõe, porque enquanto ele tiver tu e a outra na situação que ele tá, por que que ele vai mexer na situação? Por que que ele vai deixar a outra pra ficar contigo se mesmo estando com ela, ele te tem? Enquanto tu não mudar essa situação, não colocar, não, ou é comigo, ou é com ela, entendeu? Decide o que que tu vai fazer, que nessa palhaçada não dá pra ficar. Enquanto ficar confortável pra ele, ele vai manter. Homem já é uma coisa complicada, né? Já é um negócio meio difícil. Se tu deixar ali tudo pra ele, do jeito que ele quer, de um jeito fácil, e ele no comando da situação, aí, meu bem, ele vai manter do jeito que tá, não vai mexer. Então, vocês têm que aprender que tu ama ele, vai se rasgar chorando até ele ficar do jeito que tu quer, te rasga chorando, mas não aceita pra ele do jeito que ele quer, entendeu? Se tu realmente quer ele, faz uma macumba, luta por ele. Eu super apoio isso, porque quando eu quero uma coisa, eu quero até o fim também. Mas não aceita ficar do jeito que ele quer, ele ter as duas ali e tá tudo certo, tá tudo bem, não. Ou é isso, ou é aquilo, e ponto, entendeu? Precisa rasgar chorando, chora no privado da secretária, chora, manda áudio gritando, faz o que tiver que fazer. Mas não deixa eles ficarem do jeito que eles querem, do jeito que tá bom, e aceitando ali as condições deles. Coloquem limites, né? O problema de vocês é que vocês querem fazer trabalho e ritual para melhorar a situação, para resolver a situação, mas vocês continuam ali à disposição 24 horas. Ou seja, tipo, ele vou passar aí na tua casa. Isso é 1h da manhã e vocês estão lá esperando. Não, gente, parem. Parem de ser loucas. Não dá, entendeu? Não dá. Não dá. Então, assim, vocês têm que conseguir realmente colocar limites. Não adianta. A gente pode fazer os trabalhos, os rituais, enquanto vocês não colocarem limites. E eles entenderem que eles, sim, vão ter que fazer a escolha deles, né? E vocês não colocarem que assim, para vocês não dá. E não é, olha só, entenda uma coisa, não é vocês indo lá mandando trocentos áudio cobrando, olha só, gritando, não, ligando 50 vezes por dia, porque eu já tive cliente que fez isso, 50 vezes, até que foi bloqueada, porque assim, gente, nem eu aturo 50, aliás, nem duas eu já não tô aturando, ligo uma vez, e espera depois que eu retorno, entendeu? Então, assim, não dá, e aí vocês vão lá, ligam 50 vezes pro cara, implorando a atenção, depois de ter feito um trabalho, pra quê? Não tem porquê. Para que ele precisa fazer alguma escolha ou tomar alguma decisão se vocês estão ali dando tudo de presente numa bandeja para eles? Então, vocês... Eu sei que é complicado, que machuca, que dói, mas como a mãe Tamara disse, chamem as secretárias, passem o dia todo falando com as meninas. Se vocês querem mandar mensagem brigando com eles, mandem para as meninas, entendeu? Mas não mandem. Gente, olha só, textão não, tá? Áudiozão, não. Tá? Textão, não. Sabe por quê? Porque eles não leem, entendeu? Eles não vão ler. E se eles leem, eles vão entender só a primeira frase e a última. O resto, vocês esqueçam. Vocês estão se humilhando e vocês não precisam disso. Muitas de vocês que têm essa situação, eu conheço há muito tempo, acompanho há muito tempo, sei da capacidade profissional, são mães, assim, são baita mulheres e vocês estão aceitando migalhas, sendo que vocês mereciam muito mais, porque vocês têm essa condição. E aí vocês estão se colocando ali à disposição. Eu nem vou falar sobre belezas duvidosas, porque, né? Eu também não posso, porque eu tenho um gostinho meio duvidoso, né? Mas... Não, mas tá. Não, eu vou falar. Porque, olha, tem uns que, pelo amor de Deus... Sabe aqueles memes de Instagram? Sabe? Do tipo assim, viu? Tá dando moral pra feio, é pra passar pra isso depois. Ser humilhada. Não, vocês fazem... Não, as que eu acompanhei, sabe, né? Esses dias eu falei pra uma, tu sabe que ele é feio, né?
Sério? Né? Aí eu não tô em lugar de fala, porque eu tenho um Não, e o gostinho pior é assim, ó, peculiar ele é um também. feio que se acha pra caramba, assim, Sabe o gente, que é o melhor? É que, tipo assim, ó, às vezes, elas tipo assim, ó, se entregam tanto, deixa tanto eles achar que, tipo, tá, eles estão no comando, faz o que tu quiser que eu deixo, que eles começam a te tratar como se tu fosse feia. É? E aí? tá, tá, e olha só, eu não tô falando só esteticamente, É no né? geral, né? É no geral, tá? Porque não é só o estético. Então, assim, olha só, vamos calcular aqui que não tem vantagem nenhuma. O cara é feio, o cara é burro, o cara é ignorante contigo, o cara não te dá o que tu quer, não te dá carinho, não te dá. Por que que tu tá com o cara? Não tem lógica. Ai, porque eu amo. Ah, então para de amar. Porque assim, ó, não tá dando, entendeu? Recupera esse teu amor, porque não tá errado. E esse é um problema que daí a gente falou no episódio anterior sobre, né, se amar. Aí a gente tem que rever algumas situações aí dentro de nós mesmas. Mas vocês precisam entender que vocês não merecem isso, tá? E vamos falar também, já podemos falar das redes sociais, porque o relacionamento dele é perfeito, porque ele não briga com a outra, sim, por causa de 1 segundo de uma foto que eles tiraram só pra postar. Esse ponto eu queria chegar, tá? Porque eu tenho, dentro do meu atendimento, 2 casos que, assim, ó. Uma delas, tá? Vasculha tudo do outro, tá? E eles estão lá perfeito, casal feliz, de aliança e tudo. Só que o jogo sempre mostra que não é aquilo, só que eles precisam manter aquela aparência por conta de certas situações lá. A outra também tem ali que na internet tá tudo bem, tudo certo, só que ela tem um ponto a mais, né? Ela consegue, tipo assim, tudo que o jogo fala, ela consegue ter a confirmação porque eles têm filhos, né? Eles têm amigos em comum, parentes, enfim, e sempre chega até ela. Quando ela começa muito, né, no, ai, não tô vendo diferença, ai, aquilo, ai, isso. Parece que a Padilha vai lá e faz assim, ó, tá, esfrega na cara dela. Tu não disse que eu não tava vendo diferença e mostra pra ela, né? Tipo assim, chega os filhos contando. Ai, o pai falou isso da fulana, não sabe mais o que tá sentindo. Realmente, tipo assim, ela consegue ter esse respaldo. A situação da outra é um tanto quanto mais delicado, né? Porque, tipo, a única ligação que ela tem é ele, sabe? Então fica difícil de ela saber que o que tá acontecendo realmente, né? A gente tem o jogo ali e as catadas dela. Mas o que acontece dentro disso? Ambas têm uma situação praticamente igual ali, né? O que muda é que uma tem filhos e a outra não. Só que ela se desespera, né? Aqui não tem essa informação ali, achando que tá tudo mil maravilhas, sendo que não tá. Daí volta e meia, assim, acontece, tipo, uma coisa bem aleatória, sabe? É bem aquela coisa que é a espiritualidade mandando para ela enxergar que tá indo tudo bem, não tá as mil maravilhas, né? E a gente não pode viver de aparências, porque da outra cliente, se tu olhar as redes sociais lá do tal casal, tá tudo lindo. Tá tudo lindo, eles estão planejando lua de mel e tudo mais. Só que no off, tá um caos, assim, ó. E até mesmo coisas que a gente, né, vê no nosso dia a dia, assim, né? Relações que a gente sabe que tá caótica, que é uma relação bem superficial, mas tu olha pelas redes sociais, é uns pombinhos lindos apaixonados, né? Então, quando a gente fala isso pra vocês, que se basear pelo que vocês vê na rede social ou por uma foto que foi postada, não dá pra se basear por isso e pra confiar nisso, é porque a gente tanto vê pessoalmente no nosso dia a dia, como a gente tem as situações de outras clientes que são muito parecidas. Mas é que tudo segue essa linha, geralmente, né? E não adianta falar pra vocês, não fiquem olhando as redes sociais, parem de catar. Não adianta, porque é a mesma coisa que dizer, vai lá, faz, acompanha minuto a minuto, façam fakes. Gente, para de fazer fake. Eu não sei como é que vocês têm tempo. Mal consigo acompanhar a minha rede social. Imagina com um fake. Eu esqueço da minha senha do Instagram todo dia. Como vocês conseguem acompanhar senhas? Ter tantas senhas? Assim, ó, não dá. Parem de fazer isso. Vão investir esse tempo que vocês estão em fake. Vão investir em vocês, né? Vão ali estudar.
para vocês mesmas. E eu não tô falando de estudar, de aprender uma profissão. Não, estudar vocês mesmas. Né? A gente está sempre falando sobre isso. A gente tem outros episódios de podcast que vocês já podem olhar e vocês vão ver muita coisa que vai ajudar vocês. Então, trabalhem em vocês mesmos nesse tempo que vocês estão perdendo, fazendo fake e catando coisa do fulaninho. Não façam isso, porque isso é uma porta que vocês deixam para a humilhação e para o sofrimento. Né? É aquela coisa do tipo, vou catar, vocês vão até encontrar. É aquela coisa que vocês querem, parece que querem encontrar alguma coisa que vai deixar vocês mal, que vai fazer vocês chorarem. Não façam isso. E muitas passam realmente mal, tipo assim, tem crise de ansiedade, tem até crise de pânico, tipo, de ficar com medo de sair na rua, porque algumas moram tudo perto, assim, né? Sair na rua e se deparar com eles, assim, então é complicado ficar ali caçando alguma coisa. E uma coisa que ajuda muito, ao invés de vocês ficarem caçando, é o tempo que tu ia gastar fazendo aquilo, vai pintar a unha. Pintou a unha, vai, sei lá, alisar o cabelo, sabe? Acham coisas pra substituir aquilo que vocês iam fazer. Vocês vão ver a grande diferença que dá. Eu tenho uma situação que ela faz exatamente isso, porque ela tava, tipo, muito compulsiva já por isso, sabe? Todo dia, ela olhava várias vezes e eu falei pra ela, tu não vai olhar. Deu a vontade, tu, sei lá, lixa uma unha, lixa outra, pinta, faz alguma coisa. E ela foi fazendo isso e ela acabou pegando o costume de se cuidar e ela foi se reconstruindo, se erguendo. E quando aconteceu o resultado dela, né, tipo, ficou do jeito que ela queria, ela tava bem. Ela tava bem, ela tava pronta pra lidar com aquilo, né? Porque acontece muito de, às vezes, elas focarem tanto em ter aquilo que elas querem rápido e ficar catando ali o que tá acontecendo, o que não tá, se tá dando resultado, se não. E o resultado acontece e elas não estavam prontas para aquilo. Elas não se curaram do que fez elas se separarem. Elas não perdoaram o que ele fez. E daí, isso já me aconteceu mais de uma vez. De voltar na primeira semana, ali, primeiro mês da volta, né? De ter o que elas realmente queriam, que era ficar com aquela pessoa, independente dos poréns. Fechar um pau, quebrar tudo, jogar tudo pro alto, porque elas não conseguiram curar aquilo e se restabelecer daquela situação que causou a separação. É, né? na primeira então é muito importante chance. se curar daquilo, dentro desse processo, enquanto a espiritualidade está trabalhando para trazer aquilo que tu pediu, tu se cuidar, se arrumar, para que quando chegue o teu resultado, tu esteja apta para receber e viver aquilo. É, na primeira chance que tem, ela joga tudo na cara. Somos mulheres, né? Mas assim, o que vocês precisam dentro desse contexto que a mãe Tamara trouxe é muito legal, porque realmente, tá? O fulaninho me magoou, mas eu vou fazer o ritual pra ter ele de volta. Ignora então, tá? Vai se curar, não adianta depois voltar com o fulaninho e na primeira discussão jogar tudo na cara do fulaninho. Tu tá querendo de volta? Então, tu te cura daquilo e aceita e recomeça uma história nova. Agora, ficar ali, eu quero ele de volta, mas eu quero ele beijando os meus pés pra eu ficar humilhando ele. Cara, sei lá, é meio doentio isso. Mas eu entendo, sabe? Eu tenho esse ponto, assim, mais vingativo. Então, eu super entendo vocês que gostam de fazer isso e que querem fazer isso. Ai, taurina. A taurina mais fraca. Eu sou taurina, sou filha de Chapané, então, assim, eu super entendo e apoio, tá? Adoro que a pessoa tenha de novo aquilo que ela me fez sofrer. Mas... Eu espero, porque se teve uma coisa que minha mãe dizia muito e que eu aprendi, é que vingança, se tu quer comer o prato da vingança, então tu come frio, fresquinho, até congelado, entendeu? Pode passar 1000 anos, mas aquilo vai, sabe? Com feitiço, sem feitiço, né? Porque às vezes eu não espero feitiço não, mas tudo bem. Mas o que é muito importante também dentro disso, tá? Vocês se curarem, se amarem, entenderem, esperarem aquilo, né? Mas é muito importante vocês entenderem também que vocês não precisam disso. Vocês não precisam passar por tudo isso se simplesmente vocês entenderem, tá? Ele é uma bosta. Ele não é legal, ele não me faz bem e eu não preciso
E ele é passar feio. por isso. Feio, ignorante, grosseiro, sabe? Vocês não precisam disso e nem de estarem consertando essa pessoa, porque existem muita pessoa nesse mundo, muita pessoa nessa vida. Então, em vez de vocês gastarem e investirem, né, o tempo, o dinheiro e tudo de vocês, a saúde mental de vocês dentro disso, vocês podem fazer pacto, assentamento, faz um axé dos pó, participa de uma abertura de caminho amoroso, né? E faz feitiço pra ti, pra tua evolução, pro teu bem-estar, porque às vezes tu tem um talento assim, ó, gigantesco pra alguma situação, pra atuar, pra cantar, enfim, e tu tem muita timidez, não consegue, sabe, se expor e aproveitar tudo isso. Em vez de tu investir numa situação ali chata, né? Que tu vai ter que investir bastante tempo e ter paciência, tu pode investir num pacto, num assentamento que te realça em todas as áreas, e te faz muito bem. E aí, quando vê, tu nem vai lembrar mais daquela situação, aparece uma pessoa 1000 vezes melhor, do jeito que tu merece, né? Quando tu faz o assentamento, tu vai fazer ali os teus pedidos, tu coloca ali nos teus pedidos, tu quer uma pessoa, sejam bem específicas quando vocês forem fazer os pedidos de vocês. Eu quero um pretinho, bem pretinho, alto. Alto, entendeu? Que seja romântico, carinhoso, sabe? Mas que me respeite meu espaço, né? Sejam bem específicas quando vocês forem pedir alguma coisa pro espiritual, para que venha exatamente da forma que vocês querem. Então, só para ressaltar e lembrar que a gente pode consertar o teu sapinho, tá? Não tem problema nenhum. Se vocês querem, se vocês amam, a gente conserta ele. Mas tu não precisa passar por tudo isso, porque tu pode investir pra ti, né? Tem muito axé, muito trabalho, muito ritual pra ti mesmo e pra te atrair alguém da forma que tu realmente quer e que tu merece, né? Vou fazer uma observação, assim, e vou fazer uma fofoca também, né? A mãe Tamara falou do pretinho, bem pretinho, porque é o gosto dela, entendeu? É a preferência, muita preferência da parte dela, assim, tá? Então, por isso que ela deixou escapar essa parte, assim. Né? Mas Detalhes. a gente está trazendo um pouco de humor para um assunto que é bem pesado, é um assunto que dói, porque a gente quer que vocês consigam sair desse ciclo de achar que o amor que tá fazendo vocês chorarem, que tá machucando, que tá atraindo, é bom pra vocês, porque não é. E a gente fala muito disso e tem propriedade nisso, porque tanto a Dinda quanto eu, a gente já passou por relacionamentos que não eram legais, que nos apagavam, que nos diminuíam, né? Eu passei por um relacionamento no qual eu tava sempre tentando, tipo, não tá fluindo bem, então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma surpresa. Fazia a surpresa, a pessoa, tipo, né? Pra mim, a surpresa, tratava como se fosse um nada. Aí eu, tá bom, eu acho que é porque eu tô muito gorda. Vou emagrecer, tá bom, emagreci, tá, mas agora eu fiquei muito seca, sabe? A gente fica achando coisa pra tentar justificar a falta do que aquela pessoa deveria ter, né? Então a gente já passou por isso e a gente consegue ajudar vocês tanto a lidar com isso, passar por isso, reverter essa situação e também se livrar dessa situação e atrair aquilo que vocês realmente merecem e querem, né? Bom, eu acho que eu poderia. Não, vou fazer um convite, né? Porque eu nem combinei isso com a mãe Tamara, né? A gente podia organizar um ritual pra ajudar pra quem tá muito machucada em relacionamento, no amor, gratuito. Daí a gente coloca aqui na descrição as informações, os contatos pra vocês chamarem nosso atendimento, as meninas, né? Super top. E a gente, porque super ajuda, né? A gente já passou por isso, a gente já precisou fazer isso. E não vou dizer pra vocês que muitas vezes a gente ainda não faz. A gente usa, inclusive, banhos ainda pra isso. Né? Eu costumo até mostrar lá nos meus stories, né? Que todo mês, pelo menos, eu faço os meus banhos, né? Volta e meia eu tô lá fazendo o axé dos pós, porque é um axé muito bom. O axé da vela, que é um axé que traz, assim, pra gente tudo aquilo que tu precisa. Traz um ânimo, um tchan, assim, sabe? Uma essência de pombagira menina que, gente, é muito bom. Outra coisa que eu uso muito, né? E a Dinda também, mas eu uso bastante, sabe? Os produtos cruzados. Que ajudam, assim, ó, num tanto que vocês não têm ideia.
perfume, creme, óleo, gloss, até gelzinho de sobrancelha, gente. Porque eu uso muito, assim, no dia a dia, aquela maquiagem mais básica, que é um gelzinho de sobrancelha, um gloss e vamos à luta. Então, assim, ó, tudo que vocês gostam de usar no dia a dia... gosto mais de perfume, de body splash, de creme, enfim, tudo a gente cruza. Tudo a gente cruza, põe pó, entendeu? Vocês podem comprar os pós da gente também, né? E colocarem dentro do creme, dentro do óleo, né? Porque o que que faz isso? Potencializa e não atrai só olhares, coisas assim. Esses pós cruzados ou os produtos, né? Cruzados, consagrados, né? Porque eu utilizo e faço tanto os cruzados, né? Ali com as pombagiras, quanto os consagrados, né? Com a mãe Ansã, com a mãe Oxum, com o povo cigano. E aí, eles trazem pra gente autoestima, ânimo, movimento financeiro, movimento de pessoas, dependendo da área que tu trabalha, né? Pra quem trabalha na noite é muito interessante também. Então, assim, se tu já tem um relacionamento, te traz aquele tchan, sabe? O teu companheiro te olha de uma forma diferente. Então, ele é muito bom em tudo, né? Os produtos cruzados. Então a gente faz isso, organiza esse ritual gratuito para vocês que estão passando por esses problemas ou que já passaram por algum momento, porque como eu disse, essa cicatriz ela fica mesmo depois que a gente saia de um relacionamento assim, mesmo que a gente esqueça, como eu disse, a cicatriz ela fica e a gente tem que tratar, porque vocês precisam entender também uma coisa, por mais que a gente tenha a ajuda da espiritualidade em algum momento, a gente consiga resolver, mas a gente tem que manter uma manutenção daquilo. Por exemplo, né? Eu tenho a depressão. A religião me ajudou lá no início, mas eu tenho essa manutenção da parte religiosa até hoje. E isso faz mais de 15 anos. Por quê? Porque tudo que a gente faz, a gente tem que ter essa manutenção. Se a gente, né? Mulheres, vamos falar de assunto de mulheres, a gente faz o cabelo, né? A gente faz uma progressiva. A gente tem que ter a manutenção para ela continuar depois de um tempo. Um alongamento de unha, de cílios. Então, a gente trouxe coisas fúteis, né, para dar de exemplo para vocês entenderem que tem que ter manutenção. E a depressão, tudo que o amor, esses relacionamentos trazem pra gente, tem que ter. Até porque vocês podem, em algum momento, entrar em um relacionamento bom, um relacionamento de verdade, saudável, e vocês não conseguir reconhecer isso pelas cicatrizes e traumas que vocês tiveram nos relacionamentos anteriores ou com um amor anterior. Ou até mesmo deixar passar um relacionamento que seria saudável, uma pessoa que seria legal por conta dos traumas e os ressentimentos que outra pessoa te deixou. Então é importante lidar com isso para que não te atrapalhe lá na frente e até mesmo em outras áreas da tua vida. Eu, por exemplo, tive muita dificuldade e às vezes ainda tenho sobre a questão de ser cuidada. Porque como eu tive essa questão de ser mãe solteira por muito tempo, ter relacionamentos onde eu tinha que cuidar, eu tinha que resolver tudo. Hoje, quando no meu relacionamento ele resolve as coisas, ele que vai lá, decide, eu acho super estranho. Porque eu não tinha isso, e isso, pra mim, hoje, o que é saudável, às vezes eu tenho dificuldade de aceitar. Quando eu estou doente, inclusive passei por isso uns dias atrás, eu estive doente e ele teve que fazer comida, enfim, porque eu tenho labirintite, então eu tive uma crise muito forte de labirintite. E aí ele que estava fazendo a comida, ele que estava cuidando de tudo, e eu estava me sentindo uma inútil por causa disso. E não é, mas eu estava no momento que eu precisava daquele auxílio e ser cuidada. Então, esse tipo de coisa é o tipo de coisa que esse amor errado nos causa. Então, tem que ser cuidado e a gente tem que ter a manutenção em relação a isso. E eu sei que muitas de vocês também não têm acesso a psicóloga, né? Acaba que a gente, né, somos aí o mais próximo que vocês têm disso e que vocês também se sentem bem em falar, porque eu sei que muitas de vocês também têm vergonha de falar sobre isso. Então, acaba falando com a gente, acaba falando com uma das secretárias. Então, e isso é importante, porque às vezes só o falar, como a mãe Tamara vive me falando isso, às vezes só o falar já alivia muito, já né? alivia muito, né? Às vezes o botar pra fora muda, e daí às vezes quando tu tá falando pra alguém, eu digo porque acontece muito comigo, né?
Eu sou muito, tipo, que eu preciso falar o que tá acontecendo, o que tá me incomodando, e daí no que eu tô falando, eu já tô vendo um jeito de organizar, de resolver por onde eu posso começar. Ou a outra pessoa pra qual tu tá falando já consegue olhar de fora, de um ângulo diferente, e vocês já resolverem aquilo ali, né? Mas ressaltando, assim, pra lembrar vocês que se tu tá passando por um relacionamento que não tá legal, que tá ruim, tem muita coisa que te incomoda, ou até mesmo abusivo, que tu não tá sozinha, né? Tanto eu quanto a Dinda, a gente tá aqui dentro do nosso atendimento para lembrar vocês que vocês são mulheres excelentes, né? Vocês têm um potencial enorme para ter um relacionamento, não digo perfeito, porque ninguém é perfeito, né? Mas um relacionamento saudável, onde vocês se sintam bem, onde vocês sejam respeitadas, né? Mas que se vocês querem esse sapinho, a gente trata o sapinho, deixa ele um príncipe. Mas vamos sempre se colocar em primeiro lugar. Amando ou não a outra pessoa, é importante que vocês se amem, se respeitem e se priorizem. Independente do que vocês sintam pelo outro, vocês se respeitem, e se aquilo for ultrapassar os seus limites e te desrespeitar, que tu saiba parar aquilo ali para que tu não te anule dentro dessa relação. Então, seguindo nessa linha, a gente vai passar para vocês os nossos contatos em relação ao atendimento, tá? Os meus, no caso, vocês podem procurar lá no Instagram, @miladeoxunoficial. Lá vocês vão encontrar na minha bio o link, onde vocês vão clicar e vocês vão poder falar com uma das minhas 3 secretárias maravilhosas, que eu agradeço muito, porque, como eu digo, eu não faço nada sozinha. Tudo vem da espiritualidade e dessas meninas que ajudam ali dia todo, às vezes de madrugada, tá respondendo para vocês. Então, vocês podem chamar ali qualquer uma delas, passar a história de vocês, seja sobre isso ou qualquer outra situação, que a gente vai estar aconselhando qual é a melhor solução. Ai, mãe, mas eu não quero fazer nada. Não precisa. Então, chama só para desabafar, para falar da tua história, para ter uma opinião, né? Às vezes quando a gente está muito dentro da situação, a gente não consegue ver soluções, às vezes a gente precisa de uma opinião de fora. Então, chamem, que a gente está sempre disposta a isso. A nossa prioridade no atendimento é conseguir ajudar vocês como a gente já foi ajudado um dia. Exatamente. Para quem quiser, né, chamar lá no meu atendimento também. Como eu atendo muito também o público masculino, né? Eu tenho bastante essa procura. Eu tenho a Nanda e eu tenho o Henrique. Então, entrando ali, né, no meu perfil, que é Oficial Mãe Tamara, vocês encontram ali o link tanto para estar falando com a Nanda quanto com o Henrique, né? Ou até ali no direct mesmo, vocês podem mandar, que tem gente que fica atendendo ali. E às vezes vocês vão chamar ali, explicar a situação, e vocês vão receber um banho ali, né? Eu sempre passo um banho, porque eu acho que o banho é essencial para tudo. E vocês vão ver o quanto dá diferença, né? E eu quero muito que vocês entendam que o nosso atendimento, ele é um atendimento religioso, mas tanto eu quanto a Dinda, o nosso atendimento, ele aborda muito, né, toda essa questão ali do bem-estar, de tu tá te sentindo bem, e tu entender que é magia e não mágica, né? Para que tudo funcione da melhor maneira possível, que tu alcance os teus objetivos, tem que fazer a tua parte e andar junto ali com a questão espiritual, tá, gente? Então, fiquem à vontade para procurar lá as nossas redes, os nossos secretários, né? E pode ficar à vontade para abrir o coraçãozinho, porque tanto o meu atendimento quanto o da Dinda é muito discreto, né? A gente não vai expor nome, foto, aquela coisa toda. Se a gente posta alguma coisa, né? A gente sempre priva ali direitinho para não estar expondo vocês, nem as situações de vocês. Então, mas tudo isso também, as informações todas, a gente vai deixar na descrição, tá? Porque vai ser mais fácil, então a gente vai deixar todos os contatos ali para que vocês possam chamar a gente, tá? Como eu disse, não precisa estar fazendo alguma coisa, mas às vezes vocês podem até estar passando por uma crise de ansiedade, né? E a gente sabe como é difícil isso. Então chamem para conversar, chamem para desabafar, porque a gente vai estar ali para ajudar, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, porque a gente gostou muito de tentar ajudar vocês e também de compartilhar as nossas histórias com vocês. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês passem para frente, né? Compartilhem com alguém que vocês sabem que está passando por uma situação parecida ou até mesmo idêntica às coisas que a gente citou aqui.
que vocês se sintam à vontade, né, para conversar com os nossos secretários, com a gente, né? Vocês não precisam sentir vergonha da situação que vocês estão passando, seja ela qual for. A gente não tá aqui para julgar, a gente tá aqui para ajudar vocês da forma que a gente conseguir. E espero que vocês fiquem bem, se sintam leves, aliviadas, se conectem com esse episódio, né? E estejam aqui sempre com a gente. Beijo, até o próximo Macumbice Podcast. Beijo, venham se macumbar com a gente.